Olá, gente, tudo bem? Bom dia para todos. Estou gravando esse vídeo mais cedo hoje. Eu levantei muito cedo, daí falei, vou gravar um vídeo e deixar pronto, porque eu deixo sempre para gravar à tarde e de repente sempre acontece do meu celular demorar demais para carregar o vídeo e no fim acaba saindo muito tarde da noite e as pessoas às vezes não conseguem ver naquele dia que eu postei, né? Venha ver no outro dia. No caso de ontem foi isso, aconteceu isso. Mas no momento tem que ir tocando o barco com esse celular mesmo e sempre na esperança de melhorar, né? E vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. Então, gente, hoje eu quero mandar um abraço especial para um amigo meu que eu tenho lá no Rosário do Ivaí. Eu conheci ele muitos anos na Água Amarela, onde eu morava, ele também morava lá, que é um grande amigo meu, que é o Zé Tatu. Uma pessoa muito humilde, sempre naquela época sofria bastante, né, com a inflação, com tanta coisa. Era uma pessoa pobre, tinha umas filhas, mas é um grande amigo que está no Rosário de Ivaí hoje e fiquei muito feliz de saber que ele tá vivo ainda, né? Eu não sabia dele fazia tempo já e por acaso agora há pouco tempo ele entrou em contato comigo através do Facebook. Outro abraço também para um grande amigo meu também de Rosário de Ivaí, que é o Eugênio Slembarks, da Casa Progresso também, que foi um grande amigo também, foi e é até hoje, né? Até eu quero ver se eu entro em contato com ele para conversar algumas coisas com ele. O Eugênio é uma pessoa muito especial, tanto para mim como para o povo do Rosário de Ivaí, né? É um comerciante muito popular lá. E quero mandar um abraço também, já que uma pessoa que eu conheci no Rio Novo, ela, o esposo dela, o primeiro filho dela, que é a Cileia Silva. Hoje ela está residindo em Curitiba, o esposo dela já falecido. Então fica aqui meu abraço. E também quero pedir para as pessoas que não são inscritas no meu canal que se inscrevam. Acione o sininho, deixe o seu like, se gostei ou não gostei do vídeo e comente, compartilhe, né? O meu canal é Zezão Professor Malaca. Então hoje eu lembrando ontem à noite, antes de dormir, eu estava lembrando de uma história de uma pessoa que eu convivi com ela, ela trabalhou comigo por duas vezes e dois períodos longos até da minha vida. Uma vez ele trabalhou comigo de uns 4 anos lá na Água Amarela, depois nós viemos nos encontrar de novo aqui no município de Reserva, já no Rio Novo. Ele trabalhou de novo comigo. Ele é falecido hoje, é um. Não posso dizer que ele nem é um amigo, nem um funcionário meu que foi, mas sim considerava, né? E até hoje, as lembranças, né? É como um irmão meu. Esse homem o nome dele era Messias Cirilo Dutra, não esqueço o nome dele. Ele trabalhou comigo na Água Amarela, ele era do Rosário, ele veio do Rosário, mas a família dele era de Califórnia. Como era de Califórnia, nós tínhamos assim uma relação já um pouco gostosa, porque ele era do mesmo lugar que eu também morei, também, e tinha minha família, ele conhecia. Enfim, que deu tudo certo quando ele ficou desempregado no Rosário Ivaí e, e eu consegui ele para trabalhar comigo, que eu tinha um trator, eu comprava cereais na época,
E ele veio trabalhar comigo de tratorista e exercia tudo quanto é coisa que tinha no meu pequeno armazém de compra de cereais, ensacador, era tratorista, ele era tudo, na verdade. E ele era casado, já tinha duas filhas, né, que eu conheci também. E a mulher dele era uma pessoa bastante doentia na época, sabe? Sempre dava problema de acesso, ela era doentia bastante. E isso, às vezes, quando ele estava em Rosário, ele sofria com essa saúde da mulher, porque ele às vezes perdia dia de serviço, porque tinha que levar ela no médico. E assim era a vida dele. Mas quando ele veio para a Água Amarela e começou a trabalhar comigo, daí a gente foi pondo as conversas da gente em dia, e as pessoas que ele em Califórnia conhecia também era conhecida minha. E a gente foi ficando muito amigo mesmo, né? Então, e ele era uma pessoa assim, a fisionomia dele, a, a constituição física dele era de um índio, puro um índio. Eu imagino que a família dele era mineira, então eu não tinha nenhum cruzamento de negro com índio, mas ele era mais para índio. Tinha um cabelo liso e trabalhador. Pensa num homem que era trabalhador, era dia e noite. Nós trabalhávamos, quando era época de safra, dia e noite. Não parava. E aquele homem sempre disposto, ele bebia uns goles, mas isso não atrapalhava o trabalho dele, né? Porque muitas vezes eu bebia junto com ele também, porque era tanto o serviço para dar uma animada, a gente tomava um gole também para dar uma animada, né, no trabalho, né? Era muito pesado o serviço. Eu também participava, não como tratorista, mas como sacador, saqueiro, né? Falava muito lá naquela época. E, e até essa profissão eu usei ela há muito tempo, saqueiro. Eu precisei, e quando a gente é trabalhador, você não mede esforço. Qualquer serviço que aparecer, você faz. Se você está precisando de trabalhar e precisa de dinheiro, você vai fazer, né? A gente já nasceu com essa vontade, né? De não estar vagabundando, nada. Então, aquele homem era. E ele era muito engraçado também, sabe? Ele era um tipo assim. Tinha um pouco de irreverência, insolência, mas tudo umas coisas boas, sabe? Não era pro lado ruim essas coisas dele. Né? Porque ele era muito brincalhão, todo mundo gostava daquele homem, mas na hora que precisava eu conhecia ele, eu sabia o que ele era, né? A paciência dele tinha um certo limite, como todos nós temos. E a gente foi trabalhando, trabalhando, então muitas vezes ele estava trabalhando, eu precisava do trabalho dele. O que acontecia? A mulher dele ficava doente. Eu que pegava e fazia o papel dele. Eu pegava ela, levava para Carana, levei várias vezes. Né? Você vê, nós estávamos lá na Água Amarela, né? 10 quilômetros longe de Rosário, mas eu fazia essa coisa, e fazia com prazer, eu ia levar. Tinha um carrinho, né? E todo essas coisas assim, a gente ia muito para Carana. Coisa assim mais simples, possivelmente você resolveria em Faxinal, que é bem antes, mas geralmente era Apucarana. Daí internava ela, se precisasse, ia buscar, e ele ficava tranquilo, trabalhando, trabalhando, ele não se preocupava, porque eu me preocupava com a esposa dele, né? Cuidava, ajudava. Essa pessoa é morta já, morreu infelizmente, já faleceu aqui em reserva, aqui, próximo aqui de reserva. Então tem uma passagem dele, duas, vou contar, tem muito mais, sabe, dele, que foi muitos anos, né, que a gente trabalhou junto.
mais duas. Uma época nós estávamos apurados trabalhando, como sempre, e ele tinha os dentes estragados. E volta e meia dava dor de dente nele, porque ele tomava muita friagem. Ele não andava de camiseta nem de blusa. Na chuva ele era índio mesmo, cara. Parece que não sentia frio, né? E daí tinha um dentista que ia na Água Amarela uma vez por semana. E deu certo. Daquele dia amanhecer, e ele com muita dor de dente. Daí eu falei, ó, é melhor você dar um jeito nesse dente. Você vai no doutor. Olha o tempo, muita gente vai lembrar aí do Rosário vai do doutor Natal, que era dentista. Ele vinha na Água Amarela uma vez por semana. Vê que você faz lá no dente, porque arrancar inflamado ninguém quer arrancar. E ele pegou e falou, não, eu vou. Ele foi, e de repente ele passou um tempo, ele voltou. Falei, e daí que resolveu? Assim, eu arranquei os dentes. Falei, mas você não é um dente? Você falou os dentes? Ele tinha arrancado acho que uma meia dúzia ou uns 8 dentes da boca. Inclusive o que estava infeccionado, doendo. Ele mandou arrancar também. E o doutor Natal, que era meio maluco, de certo aceitou a proposta dele e arrancou todos os dentes, né? Sempre doía e ele foi escolhendo, arranca esse, arranca esse. Ele era muito duro na queda mesmo. Ele era gente do passado até. Muito. Se falasse para arrancar dente sem anestesia, ele arrancava. Inclusive, no dente doendo não pega anestesia, né, na verdade. E daí ele chegou com a boca tudo sangrando, tudo coisa. Falei, vai lavar, vai ficar descansando um pouco da arrancada de dente. Você não pode trabalhar hoje de jeito nenhum. Pode deixar. E ele foi para casa dele. Quando foi mais tarde, passou lá para a hora do almoço, depois do almoço, ele já veio de lá e falou: tô bom já, eu já vou trabalhar. Eu falei: não, você não vai não. Mas no fim, não tive jeito de convencer ele para não ir. E ele foi, trabalhou normal, tranquilo, não houve nada. Então é uma passagem que eu conto que ficou engraçado até para a gente contar a história. Eu conto que ele era uma pessoa bastante assim dura, sabe? Criado naquela vida de muito trabalho, de que não tinha moleza, sabe? Tinha que trabalhar mesmo. E daí mais outra passagem dele lá na Água Amarela mesmo. Essa uma também, as pessoas naquela época plantavam milho, chegava a época de colher milho. Eles era muitos produtores que tinha, porque nós morávamos numa região que tinha centenas de sítio pequeno, sabe? De 3, 4, 5 alqueires, 1,5, 2, era. Então tinha muita gente mesmo, muita, naquela época. E eu comprei o milho de um determinado produtor lá na beira do Rio do Peixe, por aqueles lados lá. Não lembro o nome do homem até. E ele naquela época ele só andava com um calção verde, eu me lembro até hoje. E era um calção daqueles tempos antigos de futebol, sabe? Era um calção curto, bem curto, que até vocês podem notar que em times do passado, aí dos anos aí 70, 80, os calção não era grande igual é hoje. Ficou até muito mais bonito, né? Naquele tempo era aqueles calção curtinho. E ele usava aquele calção curto, mas era um calção assim um tanto largo, sabe? E eu tinha comprado uma cueca, uma Zorba, era uma marca boa até. Eu comprei ela muito grande para mim. E daí eu não usava, era novinha, nem cheguei a usar ela direito. Coloquei ela acho que uma vez só e tirei já. Não tinha jeito mesmo. Daí eu via que ele andava com aquele calção sempre muito curto.
Essa cueca eu dei pra ele. Sempre, às vezes, tinha alguma roupa boa, eu sempre passava pra ele. Como eu também recebia de outras pessoas roupa. Eu nunca tive esse constrangimento de não pegar uma roupa usada de alguém que me desse com gosto, eu pegava. Sempre usei essa. Não tenho nenhum preconceito sobre nada disso, não. E ele ficou com aquela coisa, mas ele era muito mais magro do que eu e ele usava também aquilo, então o calção dele ficava meio caído e a cueca sempre erguidona pra cima, que ela era muito larga pra ele. Se pra mim era larga, eu pesava 90, 100 quilos na época. E ele pesava lá seus 65 quilos quando muito. E daí nessa debulhada de milho ele foi com o trator usava aquela debulhadeira penha, uma debulhadeira grande, que o tratorista daí ficava em cima dela e o pessoal vinha com aqueles balaios cheios e jogava na boca dela em cima, né? Que saía na bica, todo mundo conhece, a maioria do povo. E quando era essas debulhadas de milho, reunia muita gente. E então, nessa debulhada, tinha lá suas 10, 15, 20 pessoas, depende da quantidade de milho, então reunia muita gente para ajudar. Era trocado o serviço, né? Então cada família que tinha um sítio, hoje tem a debulhada no fulano, fazia tipo um mutirão para ajudar, era trocado o serviço, né? Porque todo mundo tinha e em determinado momento ia ocupar também a outra, onde ele tinha ajudado. Era normal isso aí, comum. Mas daí a debulhada havia começado e tinha duas moças nessa debulhada de milho, não carregando balaio de milho, enchendo balaio, não. Elas estavam ali onde o milho cai no saco, debulhado já. Daí ali tem um que fica na bica, ou dois, né? Depende da turma que está trabalhando nos balaios. E daí tem. Quando enche o saco, eles tiram e já tem um cara costurando, né? O saco de milho para fazer, empilhando ele para depois o trator carregar. Vem um trator com a carreta, carrega e leva pro armazém. Então tinha essas duas mocinhas, era assim, tipo 16, 17 anos já. E também aqui, nesses tempos aí também, mulher trabalhava igual quase homem, sabe? Carpindo, arrancando feijão, ajudando a bater sofá, e tanta coisa que fazia. Não tinha moleza não, sabe? Tanto era homem como era mulher. E elas estavam nessa de Brasília, mas elas estavam sentadas em cima já de uma pilha de sacaria, próximo da debulhadeira, onde estava o Messia, que é o tratorista, sovando o milho, né? Empurrando o milho para dentro da debulhadeira. Os caras chegavam com o balaio, jogavam em cima, e ele ia empurrando ali para não embuchar, falava. Tinha que segurar às vezes um pouco para vencer, né? A debulhadeira vencer a debulhada, né? Não podia encher tanto também dentro, senão embuchava ela, sabe? Daí tinha que parar de embuchar. E esse dia ele estava sobando, ele sempre usava aquele calçãozinho largo, mas era curto. E quando ele se abaixava, assim, em cima da debulhadeira, tinha uma madeira abaixo, assim, e ele ficava meio debruçado em cima e sovando o milho, né? E de repente ele era muito descuidado e ele não era dotado de muitos preconceitos. De repente saiu para fora, ele se abaixava assim, aparecia um dos testículos dele, aparecia visivelmente, sabe? Ele não estava se importando, certo? Ele não estava vendo e ele continuando trabalhando. Já estava no final da debulhada.
E daí as moças que estavam sentadas na sacaria viram e começaram a dar risada e uma falou para a outra, uma não tinha visto ainda, não tinha reparado, ela falou para a outra assim, olha aí, Rosa, o tipo do visage. E a outra olhou e viu aquilo, né, que era um tanto avantajada, morria de dar risada. E daí ele percebeu o que era que estava acontecendo, sabe? Daí ele ficou brabo ainda com a moça. As moças saíram lá dando risada e de certo o comentário foi grande depois disso, né? Porque naquele tempo mulher era tudo, tinha muito pudor, era muito vergonhosa, né? Hoje ninguém liga muito para isso mais, mas daí essa história ficou muito falada depois, porque eu sempre comento que não é querendo diminuir mulher nenhuma, não é que eu acho engraçado mesmo que a mulher gosta de fofoca, né? E nas rodas de mulher mesmo, ela não faz fofoca com homem, é com mulher. Entre elas que se reúnem lá, daí elas começam a contar, né, essas coisas engraçadas que elas viram, que não viram. Porque na verdade mulher é igual homem, sabe? Nós homens fazemos as nossas rodinhas também. E geralmente tem aqueles caras que gostam de ficar contando vantagem, que fez isso, fez aquilo, ah, fulano é isso, fulano é aquilo. E como também a mulher faz também a fofoca dela, talvez a nível mais, um pouco mais, mais macio, né, a coisa. E daí ficou famoso olha o tipo do visage, né? Elas condenaram ele na coisa, né? Mas o Messia era uma pessoa que merecia escrever um livro dele, sabe? Uma outra coisa, o Messia, quando trabalhou para mim na Água Amarela, ele prestou serviço junto comigo. Daí eu cheguei num ponto que eu estava querendo parar, e ele querendo também já sair de mim porque ele queria ir embora, não, sei lá. Mas daí não foi, ficou. Aí eu peguei e falei, Messia, você tá. Vamos fazer um acordo, um acerto, porque já faz tempo, faz mais de 2, 3 anos que está trabalhando comigo. E daí eu peguei, eu tinha uma casa na Água Amarela, que eu não estava mais ocupando, peguei e passei para ele, dei aquela casa para ele, pelos bons serviços prestados, né? E ele, na verdade, saiu de mim e já foi trabalhar com o meu cunhado também, né? Ele não foi embora dali, ficou trabalhando com ele. Mas é isso que eu peço para quem é patrão, que valorize, né, os seus funcionários. Né? Eu vejo aqui em reserva mesmo, muitos comentários assim, ah, tem gente que trabalha bem, outro é isso, outro é aquilo, e chega até a falar assim de pessoa vagabundo, mas não existe isso aí. Quando o cara quer ter uma boa empresa, ele começa pelos funcionários dele, né? E hoje você vê o salário do funcionário, é certo que tem muita carga tributária em cima dos patrão, né, das empresas. Mas eu sempre, aqui eu fico observando, tem muita serraria aqui, tem mais de 50 serrarias, eu acho. É isso que eu vou dizer, até sei lá se serve de conselho ou não, mas se fosse eu, dono de alguma serraria, esse padrão salarial que existe aqui, ele é pequeno demais. Para quem trabalha na serraria, é um serviço pesado, né, que é bem trabalhado mesmo durante o dia, porque a serraria começa a serrar, você tem que dar conta, né, daquela determinado tonelada serrada, madeira, tem que ter produção. Então, um patrão inteligente, o que ele faria? Eu elevava, se fosse eu, o nível salarial dessas pessoas um pouco maior, né? Porque você vai ter uma retribuição muito grande da parte dos funcionários. Porque a hora que você precisar de fazer uma produção além do que você é normal de produzir durante o dia, qualquer um deles que você falar, ele está disposto a ajudar você e vir fazer uma hora extra ou um
dia de sábado, até um dia de domingo que é todo livre, claro que você vai pagar o dia conforme está na lei, né? Mas a pessoa tem direito de falar não, não, o domingo é para descansar, o sábado, à tarde, ou o dia inteiro. Mas eu, na minha visão, eu elevaria. E daí eu gostaria assim de ter um funcionalismo muito atento e gostando da empresa, porque tem um ditado que diz que empregado não gosta de patrão. E isso tem um fundo de verdade, sabe? Tem um fundo de verdade, né? Porque esse tipo de. Até não é esse tipo de. Essa lenda que fala, e ela tem um fundo de verdade grande, é, que o empregado, ele, em vez de ele proteger o patrão dele e ajudar bastante, se der o que pode de si, ele vai fazer corpo mole, ele não vai produzir bem, e daí volta onde que você estando pagando ele melhor, ele vai estar ele tá incentivado a ficar com você por muito tempo e ele vai ficar feliz porque ele vai poder tratar da família dele melhor. Então, e você vai ter um funcionário que gosta de você, porque muitos funcionários trabalham numa empresa e não gostam da empresa, né? E isso causa uma certa improdutividade, né? Tanto para a empresa como também no trabalho da pessoa, né? Que trabalha descontente, que o salário, na verdade, no Brasil é muito baixo, né? Mas você pode consertar isso, em vez de você ganhar 10 mil reais por mês da tua parte, tira um pouco disso aí e reparte com teus funcionários, que você vai ter muito mais produção e você vai ver que lá na frente você vai sair ganhando com isso, né? E você vai ter realmente funcionário bom trabalhando com você. Como eu fiz. O Messias, meu empregado, não é que não estou querendo me agradecer, não, mas por 2 vezes que ele trabalhou comigo, eu acertei a vida dele. Dei uma casa na Água Amarela, quando foi no Rio Novo, que ele trabalhou alguns anos comigo, dei outra casa para ele, entendeu? Porque eu valorizava o funcionário, sempre valorizei. Então nós éramos muito amigos. Então ele chegou num ponto também que ele brigava comigo, né? Ele bebia um pouco e saía fora da curva um pouco, mas eu não ligava mais, porque ele cumpria o que podia e me ajudava o que podia. Né? Aqueles momentos de coisa, porque ele era irmão, né? E a gente sempre tinha alguma rusga aqui para resolver e a gente resolvia e tudo ficava feliz. Então fica aqui, é um conselho bobo, né? Bobo não, para mim não é bobo, né? Mas para quem quer ouvir, tá aí, né? E eu volto a contar mais história desse índio, do Messias, meu amigo e irmão. Infelizmente morreu aqui perto de nós, aqui no Erval de Cima. Uma pessoa muito querida mesmo. Que Deus o tenha lá. Tenho certeza que o tanto que ele trabalhou aqui na terra, ele está ganhando lá no céu. Em nome de Jesus, amém, né? Então, gente, hoje é sábado, dia 9, né? De março. Cada dia vai diminuindo os dias para chegar às próximas eleições aí, né? E cada dia que passa aqui em reserva tem um fato novo, como também em Rosário de Ivaí, no Embaú. As coisas vão se resolver mesmo a partir de 6 de abril, né? Que daí tá tudo acomodado e quando for em julho, né? Que começa a campanha eleitoral, julho, se eu não me engano, já tem os candidatos certos, tudo aí. Tá certo? Forte abraço para vocês, um bom final de semana para todos, que Deus abençoe e que esteja dentro das casas de todos os brasileiros aí, dos reservenses, rosarienses, do Embaú, enfim, todo lugar. Forte abraço, minha gente.